Durante o dia de campo da Fazenda Figueira, realizado na semana passada em Londrina, o tema pecuária de corte intensiva esteve em destaque. Um dos principais assuntos debatidos foi a importância de se avaliar, por meio de uma análise técnica, as vantagens econômicas das fêmeas do rebanho. Veja com Mauro Andrade. Nós estamos com Marcelo Almeida, ele é consultor na área de melhoramento genético e foi um dos palestrantes aqui no dia de campo da Fazenda Figueira e que trouxe alguns conceitos que para mim são novos. Vamos entender um pouquinho do tema, por exemplo, de retorno maternal. Marcelo, explica para a gente como se mede e o que é esse conceito de retorno maternal. Quando nós vamos quantificar as vantagens econômicas de uma fêmea, é um tema bastante complexo, porque nós temos que avaliar e medir diferentes aspectos produtivos. Então, um índice como o retorno maternal, ele mede a idade ao primeiro parto, ou seja, a fêmea que entra mais cedo em reprodução, a reconcepção, portanto, a fêmea que não falha na reprodução do primeiro para o segundo parto, do segundo para o terceiro parto, portanto, uma fêmea que tem uma longevidade produtiva, fêmeas que entregam mais quilos de bezerro e melhor qualidade de bezerro, portanto, o efeito maternal direto dessa fêmea, e o peso adulto dessa matriz, ou seja, o custo de manutenção dessa fêmea dentro do rebanho. Então, quando a gente olha essa equação econômica, nós chegamos numa tradução de quilos de bezerro, quanto essa fêmea produz a mais de bezerro por ano em virtude da superioridade genética nesses indicadores que foram comentados. O Marcelo, outro ponto que você levantou é que muitas vezes o produtor que quer adquirir uma fêmea, ele olha o tamanho dessa fêmea e isso nem sempre é o melhor indicador. Exatamente, quando nós queremos uma unidade produtiva de bezerros, nós queremos o máximo de quilos de bezerro produzido e o mínimo de custo. E o peso adulto da vaca, ele representa o custo dessa fêmea, porque o consumo de alimento é proporcional ao peso adulto da fêmea. Então, uma diferença de 20%, 30% mais no peso da fêmea significa que cabem 20% a 30% menos fêmeas na sua propriedade. Portanto, eu vou afetar a produção final, a produção líquida da fazenda, quando eu interfiro de uma maneira inadvertida com relação ao peso dos animais. O Marcelo, muito didático, fez uma correlação com o frango. Eu gostei. Para se ter mais eficiência no frango de corte, eles não necessariamente aumentaram o tamanho do frango. Explica essa analogia. Quando nós olhamos aí, fazemos um paralelo com a avicultura, a gente observa que a avicultura, de maneira muito inteligente, vem reduzindo a idade ao abate, mas não tem aumentado o tamanho do produto final. Ou seja, o frango não teve que virar um peru para ser mais eficiente e produzir mais quilos de frango por metro quadrado de galpão. Na verdade, eles estão explorando todo o potencial de crescimento a uma idade cada vez mais jovem, aproveitando ao máximo a eficiência desse crescimento desse animal e já substituindo esse animal que já completou a sua linha de crescimento, a sua curva de crescimento, por outro animal mais jovem, e com isso, ao longo do tempo, eles fazem muito mais quilos de carne por metro quadrado por área. Esse princípio pode ser adotado também na pecuária. Exatamente o que a gente busca aprender com a avicultura, com a suinocultura, com a agricultura, maneiras de tornar a pecuária mais produtiva e cada vez mais eficiente. Tá bom, Marcelo, agradeço mais uma vez pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço. Então, Marcelo Almeida, consultor na área de pecuária de corte, voltado principalmente ao melhoramento genético dos animais. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.